E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Cláudio Honor e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer um assunto que eu acredito que quem mexe com obra, você que é pedreiro, mestre de obras, você que é ajudante de pedreiro aí, você tá ali no canteiro de obra, você já parou, já teve a curiosidade de perguntar, de saber por que um pilar ele não pode ser descarregado direto no solo. E isso tem uma explicação lógica, isso tem uma explicação matemática. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu curtir aí. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, o solo, ele enxerga pressão. E o solo, ele é um material deformável. Então, se eu começar a aplicar um certo carregamento muito pontual em uma pequena área, o que vai acontecer? É como se eu estivesse apertando um prego sobre uma areia. Então, o solo normalmente ele tem resistências aí de 1 kg, 1,5 kg, 2, 3, 4, 5, 6 kg por centímetro quadrado, ou seja, a cada centímetro quadrado de área, ou seja, aquele dadinho lá que as pessoas jogam ali, tem um por um, ele tem 1 centímetro quadrado de área, então é como se o solo suportasse aquilo ali por cada espaço de área daquele ali. Então, quando a gente faz a gente pensa em fazer esse artifício, eu desenhei aqui uma situação hipotética, desenhei um pilar de 20 por 30, é um pilar que tem uma área de 600 centímetros quadrados, então se eu olhar o meu pilar de cima, eu vou enxergar isso aqui, ó, centímetros quadrados, é área, certo? E esse pilar está passando por ele uma carga de 30 toneladas. Então imagine, eu vou chegar com um pilar de 600 centímetros quadrados e aplicar diretamente no solo. 30 toneladas descarregando no solo. A gente não precisa ser nenhum mágico para saber o que vai acontecer. É como se um prego estivesse afundando na areia. Esse pilar ele vai entrar. Por que ele vai entrar? Porque eu não tenho uma resistência no solo suficiente para poder segurar esse carregamento. E como é que a gente sabe disso? Eu trouxe essa fórmula, que é uma das fórmulas mais importantes da física, que é tensão é igual a uma força sobre uma área. Ou seja, que tensão é essa? É a tensão que o solo suporta. A força é o carregamento que está chegando sobre essa área, certo? E a área ali, ó, é a área onde eu estou aplicando. Então, para ficar mais simples a gente entender, no exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou achar a tensão admissível para esse pilar aqui, se ele estiver descarregando sozinho no solo, só ele ali. Porque normalmente a gente descarrega os pilares ou em fundação rasa, que é uma sapata, ou uma fundação profunda, que é um bloco de coroamento, sobre uma estaca ali. Mas enfim, é só para a gente entender. Então, quem é a nossa força? É o carregamento, 30 toneladas. Quem é a nossa área? 600 centímetros quadrados. Aqui eu estou imaginando que é o pilar que está chegando diretamente no solo. Se eu dividir isso aqui, ó, 300 dividido por 60 dá 50 kgf, ou seja, quilogramas força por centímetro quadrado. Ou seja, a cada centímetro quadrado está chegando o solo tem que resistir 50 quilos. E como eu falei, o solo resiste 2, 3, 4, 5, 6 quilos por centímetro quadrado. Nunca eu ouvi dizer, se vocês já ouviram dizer que um solo resiste 50 quilos por centímetro quadrado, para você ter uma ideia, quando a gente acha a tensão admissível, a gente pega o nosso NSPT médio, né, e divide por 5, certo? Só que como isso aqui é um resultado de 50, se foi feita uma divisão por 5, para eu saber o NSPT, eu tenho que multiplicar por 5. Então 50 vezes 5 dá 250, é o nosso NSPT. Então eu teria um NSPT muito alto, é impossível achar isso aqui, certo? Mas isso aqui não vamos atentar isso aqui é só para fins de conhecimento. Então, eu já sei que eu não posso colocar esse pilar diretamente no solo. E aí, o que é que eu faço? Quem sabe, se eu aumentar a minha área, eu consigo. Vamos então colocar diretamente no solo aí um pilar de 1 por 1. Nossa, um pilar de 1 metro é um pilar robusto pra caramba. Então, um pilar de 1 vezes 1 dá 10 mil centímetros quadrados, ou seja, eu tenho esse pilar aqui, vamos supor que isso seja um pilar, né? Eu estou fazendo uma loucura só para a gente entender. Um pilar tem 100 centímetros quadrados,
ou 100 centímetros vezes 100 centímetros, é a mesma coisa que 1 metro vezes 1 metro. Dá 10.000 centímetros quadrados de área. Então, quando eu pego agora esses 30.000 e divido por 10, que é a área agora do pilar, eu acho uma tensão admissível de 3. Opa, melhorou. De 50 caiu para 3, ou seja, 50 dividido por 3, 16 vezes. Então, eu tenho agora uma tensão dentro do aceitável, né? Como eu falei, 2, 3, 4 quilos por centímetro quadrado, dá para levar. Mas imaginem vocês, eu chegar com um pilar de 1 metro por 1 metro, imagine uma obra de 10 metros de altura. Então, se eu tenho 1 por 1, vou colocar 15 metros. 1 por 1 vezes 15 dá 15 metros cúbicos, certo? Vezes 2.500, que é a densidade do concreto, eu vou ter um pilar, 15 vezes 2.500, eu vou ter um pilar de 37 toneladas, ou seja, só o pilar vai pesar 37 toneladas, mais o carregamento que está chegando sobre ele vai passar de quase 70 toneladas. Então não é inviável, ou seja, um custo muito grande, ou seja, em obras altas, o próprio peso da estrutura iria esmagar a estrutura. Então a solução inteligente, então o que pensaram? Quem sabe se eu deixar uma área de contato de 1 por 1, né, uma hipótese aqui, estou adotando essa sapata 1 por 1, e eu colocar o meu pilar de 20 por 30 sobre essa área de 10.000 centímetros quadrados. Então, o que eu faço? Eu chego com uma carga de 30 toneladas, descarrego numa área de 10.000 centímetros quadrados, e aí sim eu consigo, eu aumentando a área de contato, aumentei a área de contato, consequentemente eu diminuo a tensão. E só para vocês terem ideia, se eu aumentar mais ainda, colocar essa área aqui, vamos supor de 20.000 centímetros quadrados, então eu divido 30.000, dividido por 20.000, eu vou ter aí, ó, uma tensão admissível no solo de 1,5 kg. Opa, caí pela metade. Só que uma sapata, pessoal, se eu colocar uma sapata de 20.000 centímetros quadrados, se eu colocar isso aqui, a raiz de 20.000, eu vou ter uma sapata de 1,40 por 1,40. Então, é uma sapata muito grande para uma carga que talvez eu não tenha necessidade de ter uma sapata assim. É só para a gente entender para onde que a gente vai chegar com isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu aumentei a minha área de contato, eu diminuo a pressão no solo, porque o solo ele enxerga a pressão. E quanto mais eu vou aumentando, mais eu vou diminuindo. E o processo ao inverso. Se eu diminuir a área de contato, eu aumento a pressão, como a gente viu aqui, ó. Eu vou diminuindo tanto, vou diminuindo tanto, vou diminuindo tanto, e a tensão ela vai subindo, certo? Na mesma proporção. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, não é por acaso, não é à toa, as coisas não são por acaso, tudo tem uma explicação de ser. Então, se eu fosse colocar diretamente um pilar sobre o solo teria que ter uma resistência equivalente aí de 50 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, eu teria que achar diretamente uma rocha. O solo teria que ser formado só por rochas, não matacões ali que a gente tem pedras aqui, rochas, e a gente não sabe o que tem aqui embaixo. Mas rocha mesmo. Tirando isso, não tem como ser feito. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito. Eu sei que é chato ficar fazendo conta, mas não tem como a gente entender, entrar num assunto, se a gente não fizer algumas contas. Lógico, isso aqui são contas de padaria, contas básicas. O cálculo de sapata de pilares envolve outras questões, calcular momento, cargas de ventre, outras coisas mais, mas a nível de conhecimento, a nível de didática, por aqui já dá para a gente ter uma boa noção por que não se pode colocar um pilar diretamente no solo. Beleza, pessoal? Até uma próxima.